Graça e paz, vamos continuar falando sobre os escolhidos de Deus, como Deus escolhe, o procedimento, por que Deus seleciona, a partir da queda, Deus seleciona homens e mulheres para anunciarem a sua palavra, para fazerem então uma ligação entre os céus e a terra. O escolhido é ungido, ele recebe a palavra de Deus, recebe a revelação, ele é profeta, ele recebe a palavra da vida, o conhecimento da vida, palavras de vida eterna, palavras desta vida, como viver com Deus, como agradar a Deus, como receber a presença de Deus. Também a pregação do batismo com o Espírito Santo. Nós vemos que os apóstolos saíam pelo mundo levando a palavra de arrependimento, de conversão, de salvação, ser livre do mal, ser livre de possessão maligna, ser livre de enfermidades malignas, de todo tipo de tribulação, de mal, de pensamentos maus, de maldade, de violência. Então, dessa forma vem a salvação, pela paz, pela alegria, nascer de novo, nascer da água, nascer da palavra de Deus. Então vinham os apóstolos, como os novos profetas, os ungidos, e anunciavam essa palavra de arrependimento, de conversão. Recebendo os que de bom grado ouviam essa palavra, então tinham o desejo forte na sua mente, no seu coração, pela fé, de obedecer a Deus, de agradar a Deus, de viver essa palavra. Então é nessa hora em que há esse propósito, é que Jesus batiza com o Espírito Santo para então dar poder. Poder para entender a palavra, saber exatamente o que Deus quer, agradar a Deus. Poder para praticar, conhecer, praticar e até pregar, ensinar. E aquele que realmente tem esse propósito, tem esse desejo, ele é escolhido para um ministério, é escolhido para uma obra. Quando Deus escolhe alguém, ele imediatamente faz um plano. Existe ali um ministério. Deus cria um plano para essa vida. Essa vida passará a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus com um propósito. Deus, com a sua soberania, com a sua onipresença, com a sua onisciência, ele ao encontrar alguém com o coração segundo o seu coração, ele escolhe aquele que vai guardar a sua palavra, aquele que tem o propósito de obedecer, que ama a Deus e não vai fazer nada para entristecer a Deus, não vai mais querer andar numa vida de pecado, uma vida de desobediência. Então Deus escolhe. No momento em que Deus escolhe, Deus faz nascer, Deus cria algo novo, Deus cria uma nova história, Deus cria um ministério, Deus cria um trabalho, Deus cria uma sequência abençoada. Nós vamos ver isso claramente, vamos ver com muitos detalhes, se Deus permitir, se Deus quiser, vamos ver na vida de Saulo. Vamos ver desde seu chamado como Deus o escolhe como um vaso e Deus já tem toda uma obra ali simultâneo. Foi assim no meu batismo com o Espírito Santo. Eu via descer do céu uma bola de fogo como um meteoro, vinha descendo pelo espaço, eu via os planetas, eu via o brilho das estrelas, eu vi o céu escurecido e uma bola de fogo cruzando o espaço, numa leve descendente, vindo na minha direção. Enquanto vinha essa bola de fogo do alto, dos céus, vinha subindo do meu ventre, do meu estômago, vinha subindo algo, passando aqui pelos canais da laringe, da faringe, trazendo até a boca. Quando chegou na minha boca, isso que vinha de dentro, essa bola de fogo simultaneamente se chocou comigo. Eu comecei a falar em outras línguas, de 10 horas da noite, uma sexta-feira, até 4 horas da tarde, um sábado. Falei todas as línguas, várias línguas, línguas dos homens, línguas dos anjos, como foi no Pentecoste, que todos que estavam ali, de todas as nações conhecidas da terra, ouviam homens e mulheres falando na sua língua, adorando a Deus, falando das maravilhas de Deus. Então essa mesma sequência e essa mesma condição da obra de Deus, ele realiza quando ele escolhe alguém
Ele, no momento que acha um coração, achei um coração como achou o de Davi, achei o seu coração, você vai me obedecer, você vai cumprir, você quer, você crê, você disse, você confessou, você invocou o meu nome, você está salvo. Na mesma hora é criado um vínculo, é criado simultaneamente um trabalho, uma obra, um ministério. Então Deus já confia, Deus já planeja. Então toda a sua vida, neste momento, dessa escolha, deste ponto que você chega, que nós costumamos chamar como o centro da vontade de Deus, quando você está nesse ponto exato da vontade de Deus, de obedecê-lo, você é batizado com o Espírito Santo, você é escolhido e Deus já planeja. Algo já está neste momento, imediatamente. Mais rápido que qualquer inteligência artificial, Deus planeja toda uma história. Você é um escolhido, Deus tem uma obra. Deus tem um ministério. Deus tem grandes obras. Deus tem o que fazer nessa terra. Deus tem nações a alcançar. Deus tem vidas a alcançar. Deus tem um trabalho. O que Ele quer? O que Ele está à procura? Ele está à procura dos fiéis. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, que chegam nesse ponto do espírito e da verdade, do batismo com o Espírito Santo, do propósito de viver a verdade, falar a verdade, praticar a verdade, andar na verdade, andar com Deus, como andou Enoque, servir a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, e deseja que a humanidade seja salva, que todo mundo seja salvo, porque Deus amou o mundo, e aquele que é escolhido é aquele que alcança esse ponto, não é menos do que isso. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque poucos alcançam este nível de amar a todos, de orar, de interceder, de buscar a Deus, de buscar conhecer a Deus. Então muitos perecem, muitos estão dormindo, muitos estão enfermos, porque não buscam a Deus, não buscam conhecer a Deus, não buscam a vontade de Deus, não buscam agradar a Deus, conhecer a Deus e praticar essa palavra. E nós vemos isso aqui nesse texto. Está aqui nesse texto toda esta sequência. Mas isso só vai brilhar, só vai ser revelado para nós realmente agora pelo Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. Porque muitos estão na carne, a letra mata e o Espírito vivifica. E muitos que estão na letra, na carne, simplesmente não compreendem a voz do Espírito, a palavra de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus pela humanidade, o nível que você deve chegar de amor. Amar, amar, amar mais. O amor é tudo, você precisa amar. Feliz é quem ama. Não há barreira para conter sua chama. Você precisa amar. Só é bendito quem tem amor. Deus escolhe o que ama. Ama sobre todas as coisas. E ama o mundo. Ama a humanidade perdida. E quer, como Deus, que todos venham ao conhecimento da verdade, venham se arrepender dos seus maus caminhos. E vamos ver aqui a diferença que acontece, então, do servo que serve a Deus, o que quer fazer a vontade de Deus, o que realiza a obra de Deus, e o que não serve, o que não realiza a obra. E há muita confusão, há muito engano sobre graça, sobre obra, mas esse texto nos revela tudo isto. Vamos então para o texto da palavra de Deus, Atos capítulo 4, a partir do versículo 30. Lemos no último estudo, vamos retomar a partir do 30, que diz assim: estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então aqui está uma vídeo oração. Jesus mandou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então a oração é essencial no recebimento do poder, no batismo com o Espírito Santo, na revelação, na direção de Deus. Depois vamos ver muitos profetas reunidos, entre eles estava Saulo, e disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, veja bem, desde o princípio, a oração acompanhando a obra, o batismo com o Espírito Santo, o trabalho, e eles aqui, quando são perseguidos, também oram.
Quando há um milagre, eles oram, o Senhor continua realizando o milagre, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. E eles querem que haja obra. Tem que haver obra para a glória de Deus. Sinais e maravilhas. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas. A igreja de Jesus é a igreja dos sinais, da cura, de maravilhas. É a igreja que segue a Jesus. Jesus curou e nós somos chamados para dar continuidade a essa obra. Então, a orar e não sair do nosso lugar, não sair falando, não sair querendo ensinar, para não ensinar errado, ensinar o que não precisa, o que não deve, o que Deus não mandou. Esperarmos sermos revestidos de poder, recebermos o poder do alto, para então sair e com a ajuda de Deus, com o Espírito Santo colaborando com a pregação, com o ensino, tanto revelando qual palavra devemos ensinar, como devemos pregar, o que devemos pregar, também colaborando com os sinais, realizando curas, realizando sinais e maravilhas. E veja bem, aqui está a obra. Nós vamos falar de graça, mas não podemos fugir da obra. O pai trabalha, o filho trabalha, nós também devemos trabalhar. Nós somos chamados para a seara, para o trabalho. Rogai, pois, ao pai para que ele mande trabalhadores para a sua seara. Então veja, a oração e o trabalho. Aqui está, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Então eles estavam orando, tudo com oração. Vamos sair? Vamos orar. Vamos pregar? Antes de pregar, vamos orar. O que nós vamos pregar? O que Deus quer que fale? O que Deus quer que seja revelado ao mundo? O que o mundo precisa conhecer de Cristo? É o Espírito Santo quem coloca essa palavra na nossa boca. Vamos pedir a Deus que nos ajude nos milagres, nas curas, nos sinais, nas maravilhas e também na pregação. Veja bem aqui o que nós estamos destacados aqui em Atos, destacamos nos últimos estudos e volta agora a ser repetido. Diz assim: por meio do nome do teu santo servo Jesus. Veja que é a obra. Jesus é chamado pela igreja primitiva, Jesus é chamado por Pedro, pelos apóstolos, de santo servo de Deus. Então, do que trabalha, do que serve. O nome do que serve. Por meio do nome do teu santo servo Jesus. E se nós somos cristãos seguidores de Jesus, nós estamos aqui para servir, para orar, para pedir que Deus cure a humanidade, salve a humanidade, realize sinais e maravilhas para que o mundo creia, para a salvação do mundo. Então você tem que chegar a este nível do mundo, amor ao mundo, para que o mundo creia. É preciso haver sinais e maravilhas que impactem, que realmente venham a causar esse espanto que houve ali no Pentecostes, e pessoas de todas as nações ouvindo os discípulos falando nas suas línguas, e eles então vieram procurar saber o que estava acontecendo, ouviram falar das maravilhas de Deus, cada um na sua língua, e perguntaram: varões, irmãos, o que nós devemos fazer? Porque realmente estão vendo que Deus está ali. E é isso que nós precisamos. Precisamos de impactar este mundo. Precisávamos mandar que todos fossem orar primeiro, que todas as denominações, todos que usam o nome do Senhor, que invocam o Cristo, a Jesus, o Senhor, o Salvador, a Deus, Jeová Rafa, o nome que for, Elohim, o que for, o nome de Deus, que invocam a Deus, que orem, que busquem, que sejam revestidos de poder, que sejam batizados com o Espírito Santo, para que então os nossos inimigos, como nós trouxemos essa palavra profética há alguns estudos atrás, os nossos inimigos serão colocados debaixo dos nossos pés. Vamos pisar os nossos inimigos quando o poder de Deus vier sobre a igreja do Senhor Jesus. Toda geração, todas as nações, todos os lugares que buscaram, que pediram desde Pentecostes, desde Jerusalém, receberam o poder e prevaleceram e foram abençoados. Aconteceram sinais, curas, maravilhas. As autoridades não puderam resistir e houve conversão, houve salvação. Este é o caminho
que nós devemos andar. É o caminho do poder, é o caminho da oração. Existe muita invenção, existe muita coisa. Muitos querem achar o caminho, inventam um método, inventam um sistema, inventam um modelo, inventam um encontro desconexo, falso, arrumado, sentimental, egoísta, errado, mas o caminho é o batismo com o Espírito Santo, o caminho é a oração. Estende a tua mão para curar. É o poder de Deus se manifestando, é a cura e realizar sinais e maravilhas. É isso que a igreja primitiva pediu, é isso que nós temos que continuar pedindo. Não podemos ir para uma casa para o encontro de discipulado e neste encontro de discipulado proibimos que alguém receba o batismo com o Espírito Santo, fale em línguas, receba dons de cura, que aconteçam sinais e maravilhas. Você está indo para fora da igreja de Jesus. Você está inventando outra coisa. Você está criando uma nova doutrina. Você está, como Paulo disse, você está sendo anátema, criando um novo evangelho que não foi pregado, que não está na palavra. E você não percebeu isso, porque justamente a letra mata. Você, sem a unção do Espírito Santo, você sequer compreende o que deve ser feito. Inventa doutrinas de homens, coisas de meninos, seguindo ventos de doutrinas. Mas aqui está a palavra revelada de Deus para a sua vida. Você faz bem de atender, de receber, de crer e de praticar essa palavra, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Eu sou de Jesus, eu tenho que também buscar servir a Deus. As obras têm que acontecer. Eu tenho que ser reconhecido pelos céus como servo, que realiza a obra, que ora, que é batizado com o Espírito Santo. Através da minha vida, cura tem que acontecer, sinais, maravilhas. Deus tem que estar em mim. O Espírito Santo tem que habitar em mim. Para eu sair, para realizar a obra de Deus, para agradar a Deus, tem que ter um novo coração e um novo espírito, que se cumpriu em Pentecostes. Vem o Espírito, me dá a palavra, e a palavra vivifica. O Espírito vivifica a palavra. Passa a ser uma palavra viva, uma palavra de poder, o poder do Evangelho verdadeiro, do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus, do Evangelho de salvação, e não de homens, e não palavra e doutrina de homens que matam, que sufocam e estão impedindo o crescimento da obra de Deus. Estão passando vergonha. Estamos vendo pessoas com doutrinas de homens falsas, enganosas, passando vergonha. Quando querem se posicionar em público, não são ouvidos, porque o mundo não ouve ali a voz de Deus, não ouve a voz do pastor. Ouve a voz de interesses carnais, humanos, de instituição humanas, que querem dinheiro, que querem cargos, que querem poder, mas não querem se submeter à palavra de Deus e não querem se submeter a Deus, buscando o que está aqui na palavra, o que é real, o batismo com o Espírito Santo. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, mais uma vez, foi lá no Pentecostes que veio o batismo com o Espírito Santo, línguas de fogo repartido, vento, e eles, após falarem em línguas, Pedro pregou. Agora, novamente, depois de orarem, capítulo 4, Atos 4, versículo 31, depois de orarem. Então, continua a necessidade. Continua orando, até hoje. A necessidade de uma renovação do batismo com o Espírito Santo para as novas gerações. A promessa é para todos que Deus chamar. Então, nós sempre temos que ter o grupo que vai à frente, prega o Evangelho. Em seguida, vinha um grupo e orando para que todos os que ouviram a palavra, creram, recebessem o batismo com o Espírito Santo, fossem batizados com o Espírito Santo. Não apenas o batismo com água, mas o batismo com o Espírito Santo. Isso era essencial, não podia deixar passar. Nós não podemos perder uma geração de homens, de mulheres capazes, de jovens com propósitos, dedicados, dinâmicos, mas que não são orientados sequer que existe o Espírito Santo e que devem ser batizados com o Espírito Santo. Sequer ouviram falar
Então nós precisamos dessa renovação, de orar, tremer o lugar, mostrar a glória de Deus, a presença de Deus, abalar as estruturas e todos ficarem cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Nós precisamos disso hoje, de orar, tremer todas as estruturas em todos os lugares do Brasil e do mundo e todos serem cheios do Espírito Santo, para aí sim anunciarem corajosamente a palavra de Deus, o que realmente deve ser anunciado, o que é a vontade de Deus, não aquilo que Deus reservou para o seu próprio propósito e que não cabe a nós discutirmos certos assuntos. Isso está na palavra e o Espírito Santo nos revela isso. Mas a palavra da graça, a palavra da vida, a palavra da cura, da salvação, como este paralítico que foi curado e motivou esta oração. Veja bem aqui a ligação entre graça e obras. O texto já falou do servo Jesus, santo servo Jesus, já falou de obras, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, obras maravilhosas, que serão sinais. Tem que ter a marca, tem que ter a obra, algo tem que acontecer. Onde Deus está, milagres acontecem. Onde Deus está, portas se abrem, milagres, transformações, curas, mudanças de história de vida, obras tremendas. O Pai trabalha e quer trabalhar. Jesus está trabalhando e nós somos chamados para receber poder, para mover energia, dínamos, combustível para o fogo, para a obra, para movimentar a água, movimentar e fazer as coisas serem mudadas e o diabo derrotado e a glória de Deus encher esta terra, como as águas cobrem o mar. Então, para realizar uma grande obra, Deus tem uma grande obra. Cada um escolhido imediatamente tem um trabalho. Deus tem trabalho para todos. Você precisa entrar na presença de Deus, entrar no ministério, entrar na visão, receber o batismo com o Espírito Santo, ter o coração transformado, novo coração, ter o Espírito. Então, será entregue a você uma obra, um dom, vários dons, um ministério para a sua vida. E algo no mundo vai mudar. Obra será realizada, vidas vão se converter. Veja bem a importância de termos um escolhido para multidões libertas das garras do diabo, para serem retirados do lamaçal do pecado e retirados do lago que arde com fogo e enxofre, retirando essas vidas do caminho do inferno. Então você tem que ter esse amor pelo mundo, amor pela humanidade, esse propósito de receber o batismo com o Espírito Santo, o dom, a sabedoria, para anunciar corajosamente a palavra de Deus, Atos 4:31, para que ninguém pereça. E então, com este coração segundo o coração de Deus, este coração que Deus quer encontrar em você, coração que ama todo mundo, ama a humanidade inteira, Deus te escolhe. E tem tremendos, inúmeros trabalhos, obras, ministérios, e Deus imediatamente encaixa um com a sua vida, com o seu chamado, com o seu dom, e você será uma bênção. Deus vai levar você a ser abençoado e você será uma bênção para este mundo, uma bênção de alguma forma. A bênção dos escolhidos você receberá em nome de Jesus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Você pode ficar admirado dessa situação. Como isso é possível? É possível pelo batismo com o Espírito Santo. Para ser uma mente e um coração, só com um novo coração. E com o Espírito Santo que te dá a mente de Cristo. É algo celestial. É uma maravilha, é um milagre. Só quem experimenta, por eu ser batizado com o Espírito Santo, por eu receber o Espírito Santo, por ele andar comigo, falar comigo, ele me revela, ele me ensina. Eu sei disso, que da multidão dos que creram,
uma era a mente e um coração. É o Espírito que nos dá a mente e o coração. Nós temos o Espírito que nos foi dado, no início nos fez deixar de ser aquele boneco de barro que estava ali parado, inerte, imóvel. Então recebemos o fôlego de vida, nos transformamos em uma alma vivente, um corpo com o Espírito, nos tornamos uma alma, um novo ser criado por Deus, como os anjos, arcanjos, querubins, agora o ser humano. Mas agora, em Cristo, nós recebemos o poder do alto, o poder do Espírito Santo vir morar em nós. Agora, no nosso corpo, nós somos espirituais. Nós nascemos de novo. Nós nascemos da água e do Espírito de Deus que vem habitar em nós e somos guiados pelo Espírito Santo. Nossa palavra agora é orientada pelo Espírito Santo, nossa mente, nosso coração. Então, para ser uma mente e um coração, somente através do batismo com o Espírito Santo. Desse novo Espírito anunciado lá em Ezequiel, recebereis um novo coração e um novo Espírito. Vão entender a Deus, vão obedecer a Deus, vão ter poder para pregar, para entender, para praticar, para viver. Não vai ser só da boca para fora. Vocês vão amar. Então será uma mente e um coração, através do novo Espírito, do batismo com o Espírito Santo, da multidão dos que creram. Então precisa ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, crer. Quando você crê, nasce no seu coração um desejo, um propósito de praticar, de obedecer, de amar a Deus, de não desobedecer mais a Deus, de saber o que fazer, como fazer, o que Deus quer, de que forma. E você então deseja realizar isso. Sozinho, na carne, você não vai conseguir. Só com o seu espírito, como alma vivente nesse mundo mal, você não vai conseguir. Você será derrotado, você vai fracassar. Mas então Deus te reveste de poder. Deus te batiza com o Espírito Santo, te dá poder, te dá autoridade. Esse poder te leva à vitória. Então, com este poder, você entende a palavra, você se alegra, você é fortalecido na alegria do Senhor, na presença do Espírito Santo, recebe o poder para compreender, saber a vontade de Deus. Ele escreve no seu coração e te dá vida, e te dá vivificação. Esse Espírito vivifica a palavra. E ele te dá poder para praticar e para ensinar, para pregar. Foi isso que os apóstolos receberam, foi isso que eu recebi, e é isso que eu estou aqui ensinando. Este é o caminho, andai por ele. É o caminho da verdade, da multidão dos que creram. Uma era a mente e um coração. Atos 4, versículo 32. Isso é possível, sim, pelo batismo com o Espírito Santo. Isso é normal na minha vida, é assim que eu vivo, com essa nova mente, a mente de Cristo, e um novo coração. E quando canto, quando falo, quando prego, falo simplesmente a verdade da experiência da minha vida. E a palavra tem que se cumprir para se tornar experiência real, verdade. É verdade, eu já experimentei. Isso que está na Bíblia é verdade, eu já experimentei. O Espírito Santo já me deu todas as experiências da Bíblia. Pelo batismo com o Espírito Santo, ele faz com que cada palavra da Bíblia se torne uma palavra viva, eficaz, que se cumpre, que vai se realizando, vamos praticando, vamos conseguindo. Deus vai abençoando, o Espírito de Deus vai movendo, e as coisas vão acontecendo, e nós vamos entendendo, até pela prática, o cumprimento de toda a palavra. Essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco. A promessa de que o Messias, ungido, Cristo, Jesus Cristo, ele nos batizaria com o Espírito Santo, e então entenderíamos tudo, lembraríamos de tudo que ele falou, viveríamos, abriríamos a nossa boca, ele nos daria palavra, nos daria sabedoria que ninguém poderia resistir, nos daria poder para falar, para pregar e também para viver e praticar e entender toda a palavra. Por isso nós cumprimos toda a palavra. Essa é a vontade de Deus que se cumpre em Cristo para conosco. É o dom da vida, a vida com Cristo, essa nova vida. E o versículo 33 que diz assim: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles,
pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então veja aqui que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Então tem que continuar o poder para continuar a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, com sinais, curas, maravilhas, com obras, realizando a obra de Deus. Tem que sair, tem que falar, tem que ter coragem, tem que ter autoridade, tem que ter sabedoria para testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, tem que saber do que falar. Vou falar da ressurreição do Senhor Jesus. Como falar? É a obra do Espírito Santo. Então, com grande poder, com o poder do Espírito Santo, a promessa era que receberiam poder do alto e seriam testemunhas. Então, versículo 33 do capítulo 4 está o cumprimento da promessa. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Então, não pode querer enganar de trazer um testemunho sem poder, uma palavra sem poder, uma palavra sem sentido, uma palavra errada, que não é o assunto de Deus. O assunto de Deus é Jesus, é o Evangelho, testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Alguns não encontram esse texto, alguns não chegam porque estão na letra, pulam, se enganam, se esquecem de ler, leem outras coisas, se confundem na caminhada, na interpretação, na ligação de um versículo com outro, erram, estão numa letra que mata. São tantas letras que eles não conseguem perceber ali, entender a vontade de Deus pela letra. Como vem de Moisés, mas vem a promessa que o Cristo ensinaria tudo a todos, e todo que crê vai aprender, todo que crê será salvo. Será livre do mal, vai entender a palavra de Deus, vai agradar a Deus, será salvo. Vai fazer a vontade de Deus, vai andar no caminho estreito, que é o caminho do justo. Vai nascer de novo para ser justificado. E sim, é verdade, para praticar a justiça. É isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus. É que sejamos transformados e saiamos do mal para a justiça, para o bem. Temos o conhecimento do bem, recebemos em Cristo essa possibilidade de recebermos o batismo com o Espírito Santo e sabermos do bem, como viver bem, como agradar a Deus, como andar em justiça, em paz, salvação no reino de Deus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Então a graça acompanha a obra. O justo viverá da fé, a graça vem sobre nós, recebemos a graça, e grandiosa graça estava sobre todos eles. A graça vem da fé, a graça, ela vem da obra para a obra. E começamos a praticar as obras para as quais fomos criados, com o propósito de sermos filhos de Deus. As obras nos acompanham, as obras nos seguem. Então, essa relação da grandiosa graça em Atos 4, 33 está extremamente ligada à obra. A fé sem obras é morta. A graça está ligada à obra. Quem tem graça vai realizar uma obra. Quem tem graça tem uma bênção. Graça é um presente de Deus. Graça é como se fosse uma esmola. É algo que nos é dado sem merecimento, sem trabalho. A graça é uma esmola que vai nos trazer para uma nova dimensão, para uma nova vida de amor, de obras, de boas obras, frutificar, dar fruto, realmente comprovar esta graça por meio de obras, de ministério, de ser escolhido para uma obra, ser escolhido, ter um chamado, ter um poder. Não é um poder em vão, não é um poder para dizer agora fique sentado no banco, porque você é salvo pela graça, você não deve se esforçar para fazer nada, para não confundir, para não cair da graça. De maneira nenhuma. Isso é uma leitura totalmente enganosa, totalmente errada. Quando formos estudar Romanos, Gálatas, nós vamos observar isso.
que toda a sequência vai levar a falar de obras. Vai falar de orar para a obra, que vocês possais abundar em boas obras, e a importância da obra que justifica. A obra demonstra a graça. A obra demonstra o poder de Deus na sua vida. O batismo com o Espírito Santo, todo este movimento, não é para ficarmos infrutíferos. Não é para ser uma igreja parada. É para ser uma igreja de poder. A igreja de Jesus é essa igreja que depois que oraram, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa igreja que se movimenta, que está ativa. É isso que Deus quer. Que Deus te abençoe. Você também seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder do alto e possa se movimentar corajosamente anunciando a palavra de Deus, para que ninguém pereça, para que na nossa geração o poder de Deus se manifeste, tanto na nossa cidade, quanto nos arredores e até os confins da terra. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.